quando a gente começou lá atrás, sei lá, 250 mil anos? O pessoal data a espécie Homo sapiens hoje em dia com uns 300 mil. 300 mil anos. É. Tinha pouquinho, né? Do quê? De gente. Tinha pouquinho, né? A gente tinha hominíneos, né? Já da nossa linhagem, né? Já... O menino lindo? O menino lindo. O pior que são 3, né? Você tem hominídeos, os hominídeos, que aí inclui chimpanzé, orangotango e tal. O chimpanzé é um hominídeo? São todos hominídeos. Gorila também. Aí você tem os hominíneos, que aí são só a linhagem humana. Que então aí Australopiteco pra frente. Neandertal. Isso, também, mas o Australopiteco pra frente. E aí você tem os E aí você tem os hominini, que aí é a tribo, que aí termina com I, que aí é a tribo. Essas são questões taxonômicas, é um troço chato. Hominini é uma tribo específica? Então, tribo no termo taxonômico. No termo taxonômico é tipo família, superfamília. Sabia que eu nunca ouvi a palavra taxonômico? Taxonômico é classificação dos animais, e seres vivos, na verdade, planta também entra. Tá. Então, reino, filo, classe, ordem, gênero, espécie. Então, família, gênero, espécie. Então, essa é a ordem. E aí, como a gente classifica seres que não estão nem aí para serem classificados, a realidade não cabe nessas coisas. Então, aí o pessoal começou desesperadamente a incluir novas categorias hierárquicas. Mas e aí, tribo é uma delas. Né? Mas tinha um montão de hominíneos convivendo, Sim. né? Tinha vários. Tem muita gente, eu achava que era assim também, que a evolução é uma fila, né? Que primeiro era assim, aí foi ficando assim, foi ficando mais retinho, aí pegou um porrete, aí pegou fogo e aí pum, chegou em nós. Não é assim, né? Tava todo mundo andando meio que junto, né? Se você parar pra pensar, era até meio ingênuo quando era ensinado desse jeito. Por que era ensinado desse jeito? Porque parece que é uma coisa que tá melhorando, né? E olha como é que é interessante. Isso tem muito a ver com a construção do nosso sistema educacional. Porque se você for pegar os livros acadêmicos, salvo meia dúzia de maluco, ninguém pensava assim. Os acadêmicos não enxergavam dessa forma. Mas era falho para passar para as pessoas. Né? Hoje a coisa está um pouquinho melhor, as pessoas estão com mais recursos até para explicar, porque se você for parar para pensar, tudo funciona na base de populações. Então, uma espécie não vira outra de uma maneira que você perceba quando você está lá. Quando você está lá, você não percebe. Claro. Nós estamos em transição. A gente está virando outra espécie. Você está vendo? Uma revolução dessa você só consegue perceber olhando para trás, né? Exato. Você não está vendo a gente virando outra espécie. Por quê? Porque isso são milhares de gerações. E uma geração fala com a outra. Entendeu? A gente sabe que a gente está virando outra espécie porque quando você vai lá para trás, você vê que já foi outra. Já aconteceu isso. Exato. Então, daqui 300 mil anos, possivelmente a gente olha para um humano e fala, pô, não... Olha tá como meio é que diferente. Olha como é que era. Tá meio diferente, né? Mas a gente ainda não sabe viajar no tempo para saber fazer isso. Mas o ponto não funciona dessa forma. Eu faço uma analogia com línguas. Quando você vai... por exemplo, ninguém duvida que o português, o espanhol, o francês, o italiano e o romeno vêm do latim. Né? Sofreram influências das línguas que se falavam já no lugar, né? Então você tinha as línguas célticas que falavam na Península Ibérica, por exemplo, que quando o latim chegou lá, sofreram influência, tal, não sei o quê. Teve uma mistureba, né? O sotaque, pelo menos. Mas ninguém duvida que são variações do latim, né? O português, o espanhol, o francês e tal. Ninguém do nada chegou assim, tava falando latim e fala, quer saber, eu vou inventar uma língua muito louca agora. E é nova. E agora é nova. Eu vou chamar de português. Sabe, as pessoas, às vezes elas tipo assim, através de muitas gerações vivendo numa pequena bolha, virou um dialeto que virou uma língua, né? Exato, exatamente isso. A coisa foi virando aos pouquinhos, nunca nasceu, senão seria completamente contraproducente. Ou então eles tentaram empurrar o Esperanto língua abaixo do mundo. Aí o Esperanto, aí você tem as línguas criadas, né? Então o Tolkien criou uma língua, você tem o Vulcano também foi criado, tal, não sei o que lá do Star Trek. Mas quando você vê as línguas, digamos assim, naturais, você percebe que assim, não faria sentido eu falar uma língua que meu pai não entende, que meu avô não entende, ainda que haja variações. Tem coisas que os nossos avós falavam que a gente não fala mais. E tem coisas que a gente fala hoje que eles não têm a menor ideia. Que a molecada mais nova não vai ter Sua noção avó chega nenhuma. E fala, você vai posar aqui?
Você vai dormir aqui. Exato. Muitas pessoas não Você tem entendem. variações, exato, né? E aí, a nova geração, já tá falando umas coisas, eu demorei para entender o que era tancar. Mas Eu então, entendi faz pouco tempo também. Então quando você vai vendo em perspectiva de longo prazo, você vê que os idiomas eles vão sendo substituídos até que em determinado... Por exemplo, o português de Portugal, o português brasileiro, são 500 anos de separação. E, na verdade, não dá nem para dizer que são 500. Eu colocaria uns 400. Porque nos primeiros 100 anos, né, de 1500 a 1600, você praticamente não teve uma ocupação portuguesa aqui. Direta, né? Você teve uma exploração. Veio aqui, pegou pau-brasil, caramba 4. Foi mais a partir de 1600. Então, você tem 424 anos aí que a gente teve um princípio de separação do português de Portugal do português brasileiro. É muito pouco tempo. Sim. Mas é tempo demais para nossa escala de tempo. Não, ainda mais se você pegar alguém que fala no interior do interior de uma cidade lá de Portugal e colocar essa pessoa para conversar com um cara que mora aqui na Zona Leste de São Paulo. Cara, a Zona Leste de São Paulo ainda acho que consegue comunicar. Pega para falar com alguém, sei lá... População ribeirinha... Não, pegar então, de Manaus. De Santos, por exemplo. Também. Já é mais complicado. Né? Ou Florianópolis. Nossa, ou se você pegar... Isso em pouco tempo. Interior de São Paulo, Piracicaba. É possível que Piracicaba, um português de um vilarejo do interior lá de Trás dos Montes, já não consiga entender. Sim, nossa, já tem muita dificuldade para se falar. Provavelmente, e vice-versa. E tanto é que os portugueses, às vezes, não todos, mas alguns falam que a gente fala outra língua. Né? E até no Windows tem outra língua, né? É português brasileiro ou português de Portugal. Em todo lugar, né? Na legenda você vai colocar português BR, PT BR, PT. Você não vê PT inglês UK e inglês USA. Não. Você só vê inglês. Nossa, total. Você não vê francês quebecois e francês da França. Agora é francês. A gente meteu a nossa. Exatamente, mas por quê? Isso são particularidades da colonização portuguesa aqui no Brasil, particularidades também de quem veio, teve muita influência africana, tal, não sei o quê, enfim, e indígena. Então, você percebe como que as coisas vão indo aos poucos. Então, mas aí começou lá atrás. Então, com as nossas espécies, é a mesma coisa. Ninguém chegou um belo dia e falou assim, puta, tá ruim andar torto, eu vou andar em pé. Pum. Não foi assim, sabe? Tipo, chegar e falar assim, tanto é que até tem uma brincadeira, né, que a gente faz, que é o lance que às vezes vem algum religioso e fala assim, se um dia um chimpanzé der origem ao ser humano, der a luz a um ser humano, eu vou acreditar na evolução. Eu falei assim, não, cara. Se um dia um chimpanzé der origem a um ser humano, eu vou me prostrar na hora, cara. Eu vou falar, tá bom. Eu vou acreditar no Satanás. Ok, é pelo menos no Satanás, né? Tipo, Deus eu não sei se existe, mas no capeta eu tô acreditando. Porque nunca foi dito isso, mas nunca foi dito isso pela ciência. Nunca. Absolutamente zero cientistas falaram uma coisa dessa. Que do nada nasce um... Uau! Talvez em exercício mental, filosófico, para tentar entender como funcionaria a evolução. Porque tinha um pessoal que falava do Hopeful Monster, né? Que seria exatamente uma coisa dessas, né? Tipo, geração de uma coisa na outra. Só que isso é tão implausível, tão improvável, não faz nenhum sentido. Mas essas populações que existiam aí, vamos falar que estava convivendo o Neandertal... E estava convivendo junto com o Australopithecus e a turma estava ali. O Neandertal é posterior. Tô falando DC e Marvel, tô misturando, né? Isso, na verdade, mais ou menos. Mas na verdade, a linhagem, a sequência é o seguinte, né? Na nossa linhagem, né? Começa com... tem uns gêneros inicial lá, Ororim, os negócios assim, Ororim. Mas eu vou começar com o Australopithecus, porque aí é o mais Australopithecus é o mais primitivo dos hominíneos. Dos hominíneos, que a gente pode dizer. Como eu falei, tem esses outros dois ali, que é o Sahelanthropus. Era aquele que tinha a cabecinha piquitica? O Sahelanthropus e eu não lembro agora o nome do outro. Mas, tinha a cabeça piquitica, que não era muito diferente do tamanho da cabeça de um chimpanzé. Era mais ou menos parecido. Mas ele já era um hominíneo. Já andava em pé... e provavelmente já fazia alguma ferramenta. Então, o que diferencia o hominíneo do hominídeo é produção de ferramenta? Cara, tem chimpanzé fazendo ferramenta, né? Mas eles fazem ferramenta ou eles usam coisas que já estão prontas para ferramenta? Ele faz a ferramenta? Faz, mas não são todos os chimpanzés. É uma subespécie que fica ali mais mas pro não são Senegal, todos seres humanos que fazem também... Não são todos seres humanos que fazem. Mas isso é fato. Por exemplo, quando você foi... não precisa ir longe, né? Sei lá... A arma de fogo, quando chegou aqui no Brasil, os indígenas não tinham. Sim. Facão, eles não tinham facão, não tinha ferro disponível para fazer.
primeira coisa que eles fizeram foi pegar o facão para eles. Então, tipo, transferência horizontal de tecnologia é uma coisa super fácil de acontecer. Então, mas o que diferenciava, então, esse aí, como é que você falou, o primeiro? É o Australopithecus. O Australopithecus é o primeiro. Era a forma de andar, que ele andava mais ereto. Tipo, ele não precisava das mãos da frente. Isso, geralmente ele não apoiava no chão. Tudo indica que eles eram eretos mesmo. Todos os fósseis de corpo, né? De hominíneos. A coisa que a gente consegue observar, já andavam eretos. Isso foi útil na vida na savana. Isso não surgiu na savana, porque surgiu eles na floresta. conseguiam olhar para cima e ver os predadores? E correr. É correr com o nó dos dedos é menos eficiente do que correr em pé. Mas como eu falei, eles já andavam em pé antes de savanizar aquela região. Quando savanizou, aqueles que andavam com os nós dos dedos, que seriam outras populações, foram varridos pela seleção natural. Não se deram muito bem. Aí quem andava em pé, que aí eram outras populações, de novo, não eram indivíduos, eram populações, né, de outras espécies já. Aí esses daí andavam em pé e eles conseguiam correr melhor. Mas então ele andava diferente. Mas alguma vantagem intelectual em cima do orangotango? Ou de um chimpanzé? O chimpanzé mais brilhante do mundo seria comparativo com o Australopithecus? Pouca coisa, E assim, também, os Australopithecus mais do... Porque o Australopithecus durou muito tempo, né? Durou alguns milhões de anos. Caralho. O gênero Australopithecus. Né? As espécies variam. Aí tem o afarenses africanos, não sei o que lá, mas aí tem o Australopithecus afarenses, Australopithecus africanos, Australopithecus no Sediba, acho. Enfim, alguns deles, eles foram ficando mais inteligentes. Então, os últimos Australopithecus são mais inteligentes do que os mais antigos. A que se atribui isso? Cara, seleção natural? Pressão seletiva positiva. Valia a pena ficar mais inteligente. Quem ficava mais inteligente vivia melhor. Quem conseguia ter alguma ideia algum resquício de senso crítico conseguia passar os genes para frente. Eu não sei se senso crítico é muito. Acho que é muito para aquela galera. Muito, né? Acho que é um noção. É resolver problema. Tá. Resolver problema. Tipo, eu preciso... Então, criatividade, talvez? Isso, criatividade. É basicamente isso. Eu preciso resolver como, sei lá, como escapar desse predador, ou como caçar aquilo ali, ou como proteger a minha família. Como arrebonhar aqueles bichos ali. Exato. A caça sempre foi uma coisa muito importante. Então, tipo, como fazer... A gente comia muita carniça naquela época, né? A nossa linhagem comia muita carniça. Comer carniça na África não é uma coisa fácil. Não sobra nada, né? Não é que não sobra nada. Os bichos lá, tanto os predadores quanto os carniceiros, são os bichos do mal. Sim. Você vai peitar uma hiena? Sim. A hiena come o cabelo do bagulho, né? Sim. A hiena come o osso, come a pele, come tudo. Você vai peitar um abutre, bando de abutres? Não é uma coisa fácil. Eu não. Então você... Eu não. Tem amigos que peitariam? Talvez. Cara, se alguém falar grosso pra mim ali na rua, eu já volto 10 correndo. abutres, você é doido. Agora, quando você vê a situação em que os nossos ancestrais estavam, um pouquinho de inteligência fazia com que você sobrevivesse melhor. Aí você vai falar, mas por que não estão todos os bichos inteligentes? Porque você tem que levar em conta a gente vivia numa área de campo aberto, a gente não tem grandes defesas. Por que a gente vivia numa área de campo aberto? Era melhor pra gente? Porque a área abriu. A África, ela tem uma área bem no meio dela que corta, dali da região da Somália até onde hoje é o Malawi, que é uma falha. Uma falha tectônica. A África está abrindo no meio. A tendência dela daqui a milhões de anos é abrir no meio. A abertura daquele rift, entre 10 a 7 milhões de anos atrás, a abertura daquele rift fez mudar o clima e a vegetação do lado de cá. Ficou mais então, rasteiro. A gente vivia tudo na floresta. Nós evoluímos para floresta para subir em árvore. Ponto, acabou. Então a gente ficava lá. O clima mudou. E aí a vegetação mudou. Na planície, né? Não tem macaco no exposto. Os macacos, eles ficam tem alguns, tipo alguns babuínos, por exemplo. Mas babuíno é meio diferente. Babuíno come planta. É outra... tipo Rafik, né? Exato, é outra pegada. Mas se você for ver realmente, do ponto de vista em geral, primatas vivem onde tem árvore. E obviamente, a savana tem suas arvorinhas, mas elas estão muito afastadas umas das outras. Sim. Então, quando você teve a mudança ambiental, aqueles bichos que estavam lá falaram, a gente vai ter que se virar. E, de novo, a mudança ambiental não foi assim, tipo...
Nossa, 2 anos mudou tudo. secou. A mudança ambiental foi nesse nível da mudança dos idiomas. Assim, centenas, Né? centenas de anos. Centenas de anos, talvez alguns milhares de anos. E aí a coisa foi modificando. Então, para abrir a vegetação assim desse jeito, aquelas populações que estavam vivendo lá já tinha alguns tido uma vantagem em relação a outros. Alguns que já tinham conseguido ter mais sucesso na caça, ou para capturar carniça, ou para pegar fruta, porque aí é aquela coisa, você começa a dar uma valorizada maior na carne, porque a parte vegetal passa a ser muito complicada. A floresta tem muita fruta, tem umas folhas mais molinhas, tem não sei o que. Cara, a área de savana são umas plantas mais duras, uma coisa um pouco mais seca. Você tem muito inseto, muita coisa, muito invertebrado, então também dá para você ir pegando proteína através desses bichos, mas não é uma coisa tão simples. Então, a carne passou a ser um fator mais relevante. Teve uma linhagem de Australopithecus, por exemplo, que virou totalmente herbívoro. Mas aí o que por quê? Por acontece? falta? A população ali virou. O panda não virou o comedor de bambu? Então, a população ali vivia num lugar que conseguia digerir tudo, deu a preferência para a comida que estava disponível.